Olá, bom dia pessoal. Nós aqui de volta com o nosso papo. Só que hoje, por conta de uma matéria que eu li agora nos noticiários locais, aqui da Paraíba, me veio uma preocupação que eu acho que é totalmente pertinente para nós, principalmente quem é pai. A polícia fez uma abordagem lá em Campina Grande com um adolescente que estava ameaçando invadir escolas através de um grupo no Instagram. E o porquê do assunto? Porque a maioria dos pais hoje, isso é comum, deixa de se preocupar com o filho e o que ele procura na internet, porque está lá quietinho, né? E aí ninguém se preocupa. Está lá quietinho, está tudo bem, mas esquece de olhar o que seria exatamente o que essas pessoas estão fazendo na internet. Porque a internet, o propósito da criação da internet, primeiro que ele é militar, né? Vem lá dos Estados Unidos na época de guerra. Um assunto que foi criado na Segunda Guerra Mundial, daí para frente se aprimorou, mas ela tem tudo que você imaginar de bom e na mesma proporção, tudo que você imaginar que não presta. E lamentavelmente, nos tempos de hoje, tem se disseminado o ódio, principalmente atingindo adolescentes. Aí você tem, num primeiro padrão, o adulto que não vale nada e que acumula imagens de sexo com menores, a chamada pornografia infantil, e ao mesmo tempo um outro grupo que é atingido com jogos que tentam alcançar o limite da criatura humana. E aí, nesse caso, nós temos aí, inclusive, já suicídios em função desses jogos. Ou seja, até onde você pode ir e até onde você pode fazer, o seu limite. E é claro que o adolescente não tem a noção exata do tamanho das maldades que está por trás disso, porque quem cria isso não é nenhum adolescente, não. É o adulto que não tem o que presta na cabeça. E voltando ao assunto. Esse caso de Campina Grande, especificamente, tinha, além da incitação ao ódio nos grupos, na tentativa de preparar a invasão às escolas, e também uma apologia ao nazismo. Não é? Tudo isso, para vocês terem uma ideia, são coisas que, de um modo geral, a princípio, quem é que vai ser atingido com isso? A família. Começando pela família do adolescente que está praticando esse tipo de ato na internet, que é uma aberração. Podia estar estudando, aproveitando, não é? Tanta coisa boa que tem por aí, mas, enfim, entrou por um caminho que dificilmente tem volta, porque o vício na internet é como o vício de droga. Pior, porque a droga você tem que ter dinheiro para comprar e determinados lugares para usar. E é visível, porque uma vez drogado, ou chapado, como chamam, você está exposto. Já a internet não. Você está numa salazinha, todo mundo conversando lá do outro lado e você está aqui, não é? No vício, praticando o mal, ou, pior do que isso, absorvendo esse mal e passando adiante. Né? Está capitalizando a maldade dos outros e, às vezes, até pelo adolescente, acha que isso é uma bobagem, é uma brincadeira, e não é, porque uma vez que você dissemina, sempre vai encontrar alguém que acha que a coisa é séria e vai em frente. Apologia ao nazismo, apologia ao ódio e invadir escolas, pode dar certo num primeiro princípio, mas e quando sai do controle?
E quando a invasão deixa de ser uma brincadeira e termina num assassinato, numa morte, na destruição de outra família. Aí, no caso, se destrói mais de uma família. Então, precisamos abrir os olhos com o que nossos filhos veem na internet. É uma boa, tranquilão, assim, um bate-papo, aquela conversa tal, para não dar a impressão que você está invadindo a privacidade do seu filho, se é que se pode dizer isso, que um pai ou uma mãe invada a privacidade de um filho, mas mesmo assim, numa boa, numa conversa, num papo, é sempre bom tentar observar o que é que está acontecendo, o próprio comportamento do filho, porque quando você entra numa onda dessa, o comportamento muda. A criatura se é uma criatura expansiva, ela vai começar a se fechar dentro daquele ambiente que ela está começando a participar. E aí funciona aquela máxima: me diz com quem andas, te direi quem és. Não é? Bons amigos, bons propósitos. Maus amigos, aí o desastre vem. E a nossa responsabilidade é total nesse caso. Infelizmente, hoje é a coisa mais comum do mundo você chegar num restaurante ou num shopping e ter uma família, tá o pai, a mãe e o filho, e nenhum está conversando com o outro. Cada um está com o celular trancado naquele seu ambiente de internet. Quando não custava nada, né, gente? Você chega, vai para um shopping, está todo mundo sentado, ou num restaurante, lógico, claro, guarda o celular e vamos bater um papo, alimentar-se, não é? Conversar é um ambiente de alimentação e um ambiente aconchegante, porque está todo mundo perto um do outro. Mas é impressionante como não estamos perto. Estamos distantes, absortos, cada um no seu assunto, porque a gente arranja uma desculpa, vicia. Celular é um troço altamente viciante. Internet, mais ainda. E aí você arranja uma desculpa para sempre estar dando uma olhada no celular. Pode botar na bolsa, mas não, bota em cima da mesa. Está em cima da mesa, olha para um, olha para outro, aí pega. Até inconscientemente. O vício se torna tão grande que é inconsciente. E você termina perdendo a oportunidade de estar conversando com seu filho, com sua esposa, com uma amiga ou um amigo, porque isso não é só em família, não. Pode fazer o teste entre o lugar mais comum, onde tem mais pessoas, um shopping. E veja, contem em quantas mesas tem pessoas sem estar com o celular na mão, conversando, batendo papo. E é possível que você se surpreenda quando você começar a contar nas mesas quantas pessoas estão conversando, batendo papo. E você vai ver as pessoas, cada uma com o seu celular trancado ali naquele universo, né, que é o mundo, né? Eu costumo dizer que há 20 anos atrás, o sujeito, para saber o que estava acontecendo no Japão, ele passava 3, 4 dias. Já hoje é diferente. Quando o cara dá um espirro no Japão, aqui você tem que estar tomando vitamina C, senão vai gripar. É assim, esse é o advento da internet. A velocidade da informação, a rapidez da informação, e ela se dissemina e se alastra com muita rapidez, e a gente acaba querendo estar o tempo todo achando que isso é bom e se informar, mas é necessário o famoso timing. Aquela paradinha, sabe? Se você pega seu filho e você determina que em determinadas horas ele não deve estar com o celular, isso se aplica também a você. Precisamos voltar ao tempo e determinar a nós mesmos quanto tempo nós devemos passar com um celular, ou quanto tempo nós vamos dar a nós mesmos, à família, aos amigos, sabe, sem que estejamos presos a celular, à internet.
bom abrir os olhos. Esse episódio de Campina Grande, ele tem se repetido em outros estados, outros municípios, e ainda bem que não chegamos ao limite, como nos Estados Unidos, que tem tiroteio à torta direita, porque o Estado americano, o cidadão menos desarmado, pelo menos tem 4 armas dentro de casa. E quando a cabeça perde o controle, ele sai com essa arma atirando em todo canto. Já tivemos episódios isolados aqui no Brasil e esperamos que, com Deus, essa coisa não se dissemine. Preste atenção ao teu filho, cuidado com o teu filho, verifica o que ele está, tenta chegar ao máximo perto dele, o que é que ele está vendo com a internet, para que tu não passe um dissabor, não venha a ter um dissabor muito maior e descobrir que, de repente, teu filho está disseminando o ódio e a maldade para colegas outros, né, e te criando um problema futuro. É sério, necessário, e a gente precisa ter cuidado com isso. Eu fui obrigado a chamar a atenção ao assunto, tentar conversar com vocês sobre esse assunto, e se você assistiu, chegou até aqui, não te esquece não, é de graça, não paga um tostão. Dá um likezinho, não é inscrito no canal, te inscreve no canal, e se puder, compartilha, porque o assunto é muito sério. Até a próxima, gente.